Curitiba está em constante transformação. Entender a cidade é também entender as pessoas que vivem nela. Está começando agora o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Eu sou Carlos Eduardo Canto e hoje vamos conversar com grandes nomes do setor. No primeiro bloco, o engenheiro civil e corretor de imóveis Paulo Henrique Seles. E no segundo bloco, com o engenheiro eletricista e especialista em eficiência energética Zeno Luiz Jensen Nadal. Paulo Henrique Seles é engenheiro civil pela Federal do Paraná com formação complementar em marketing e gestão de negócios, além de experiências no exterior. Construiu sua trajetória unindo visão técnica, experiência comercial e capacidade de estruturação de negócios imobiliários. Atualmente é sócio-diretor da Paulo Seles Imóveis, empresa com mais de 25 anos de atuação. Paulo, obrigado por participar do Canto a Canto. Não, obrigado você, Canto, por ter me convidado. Vai ser um prazer aqui ter esse bate-papo com você. Antes quero mandar um abraço pro teu pai, né, meu querido amigo Paulo Seles, que é uma referência aqui no mercado imobiliário, não só em lançamentos, como usados, como, enfim, a imobiliário você vai contar um pouquinho, porque ele fidelizou o filho, né, para fazer para continuar o seu trabalho, né, perpetuando, né. Desculpa te cortar, um tempo atrás ele brincava, falava que ele me apresentava, já faz um tempinho já, mas ele me apresentava como aposentadoria dele. Deu tudo certo, né. Deu certo, sim. Mas eu queria que você falasse a tua trajetória no mercado imobiliário, né, como é que surgiu. Logicamente, acabamos de falar do seu pai, sim, mas muitas vezes o filho acaba não seguindo, né, os passos do pai. E no seu caso foi totalmente inverso, tanto é que ele está quase aposentado já. Bom, tudo começou, enfim, meu pai, como você bem sabe, mas às vezes os ouvintes não sabem, está aqui no mercado imobiliário de Curitiba há quase 50 anos. Então ele começou em 1978 como corretor de imóveis, enfim, e trilhou aí a trajetória no mercado, passando por empresas aí do setor. E teve a sua maior parte do desenvolvimento profissional em construtoras, né? Foi o primeiro funcionário da Encol em Curitiba, quando a Encol veio para cá em 1988. Junto lá com o nosso querido amigo Carlos Cade. Foi presidente do Ciduscol. Um abraço para ele aqui. E depois, logo na sequência, foi diretor comercial da Moro, até em 2000 abrir a nossa empresa, né? A Paulo Seles Imóveis. Enfim, eu vivenciei tudo isso, né? Então, desde criança, convivi com ele, Ia no carrinho para lá. Bom, eu me lembro de criança ainda, acho que agora não me lembro se na Encol ou na Moro, mas enfim, a gente saía nos domingos e visitar plantão de venda, por exemplo. Então, antes nós almoçávamos todo domingo na casa da minha avó. E antes de ir na casa da minha avó, passávamos o plantão de venda para, enfim, ele orientar os corretores, enfim. Então, eu cresci vivendo isso. E, claro, quando eu fui adolescente, quando chegou perto da hora da decisão de trilhar um caminho profissional, né? Acabei indo para engenharia. Enfim, meu pai sempre dizia, né? Faça engenharia porque depois você pode fazer qualquer coisa. Aprenda a fazer conta, aprenda matemática, depois você então, a engenharia foi muito mais por influência dele, do curso de engenharia? Tinha alguém da família que... Não tem nenhum engenheiro, mas assim, nós, além da imobiliária, nós sempre estivemos muito próximos da incorporação imobiliária, né? Sim. Então, assim, nós fomos sócios de construtora, hoje temos participações em algumas empresas, enfim, sempre estivemos muito próximos do desenvolvimento imobiliário. Então, foi uma coisa levou a outra, né? Então, acabei me formando em engenharia, acabei fazendo engenharia civil e, enfim, trabalhei um pouquinho fora antes da imobiliária, trabalhei um pouquinho em construtora para ter um pouquinho de experiência fora do ambiente, sim, seguro, né, do ambiente familiar, mas logo na sequência, acho que foi em 2009, 2010, já ingressei com tudo na imobiliária e desde então tô à frente aí do negócio. Agora, Paulo, eu vejo nesses anos, também estou com 50 anos no mercado imobiliário, 2 anos aí mais velho que o seu pai, mas eu vejo que os corretores de imóveis que migraram para a construção civil abandonando, hoje não se deram muito bem. Mas agora, quando o corretor de imóveis, com essa expertise, ele participa no desenvolvimento, nas famosas, né, SPS, que hoje em dia, daí ele tem muito mais chance porque você leva uma experiência. Não sei se é basicamente isso que vocês fazem. Vocês não esqueceram, né? A intermediação, e hoje em dia, com a experiência do seu pai, logicamente sua,
vocês participam dessa consultoria. É por aí mesmo? Isso, é por aí mesmo. O que a gente tem trilhado e a gente sempre gostou é sempre ter um parceiro. Então nós sempre fomos parceiros de construtoras. Logo que a gente abriu a imobiliária, que meu pai abriu a imobiliária, nós fomos parceiros por muitos anos numa consultora chamada Benevento. Ela ainda existe, a Benevento, do Ricardo Michelin, e era uma parceria que somava força, ou seja, ele desenvolvia a parte de engenharia, a parte de construção civil, em fato, e nós estávamos por trás suportando toda a parte comercial, todo o olhar comercial do negócio, desenvolvimento de projetos, enfim, então toda essa parte, estrutura comercial do empreendimento imobiliário em si. E isso se perpetuou com outras empresas, e hoje nós somos parceiros aí de 2 construtoras, aí já vai fazer quase 10 anos que a gente está junto com a RZile, e já faz uns 8 que nós estamos junto com a Dedomit nesse formato, ou seja, então nós como imobiliário e como experts aí do desenvolvimento imobiliário, fazemos toda a frente comercial do negócio, né, dos empreendimentos, auxiliando desde a captação da área, do terreno, desenvolvimento, trocar ideia, o que fazer, como fazer, enfim. Levando a expertise do mercado, com certeza. Pesquisa do que pode ser construído. Pode ser construída. E os nossos parceiros aí entram. E também tendo a equipe de vendas que também tendo a equipe de vendas, fazendo toda a parte comercial do negócio. E o nosso parceiro entra aí com a expertise de construção, enfim, de desenvolvimento, de materializar aquele sonho, aquele empreendimento que a gente. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É uma parceria que tem funcionado muito bem. Então, assim, a gente acaba auxiliando aí no que cabe ao desenvolvimento imobiliário na parte comercial. E qual o propósito da Paulo Selles Imóveis? Conta para os nossos ouvintes o que é a Paulo Selles hoje. Bom, a Paulo Selles Imóveis hoje, como você bem falou no início, é uma empresa que fez 25 anos ano passado. E nós temos esse propósito. Nós nunca tivemos uma intenção de ser uma mega imobiliária, então a gente tem aí uma estrutura relativamente enxuta. A gente gosta, nós como diretores, né, eu tanto quanto o Paulo Selles, que ainda atua, a gente gosta de estar próximo da nossa equipe, a gente gosta de contribuir ainda com o desenvolvimento do corretor, ou seja, a gente desenvolve muitos corretores, até que é curioso, né, no mercado imobiliário tem bastante turnover hoje no mercado, enfim, os corretores vão para lá, vão para cá. Felizmente, lá na empresa a gente consegue claro, acontece, mas a gente tem um núcleo base lá que está há bastante tempo conosco. Acho que isso faz... Tem que vender. Corretor de imóvel gosta de venda, claro. GV. Se vocês têm o que vender, o corretor fica, né? Fica. Não adianta estar no lugar onde você não tem o que vender. O ambiente, eu até brinco, um corretor bom, na verdade, corretor mesmo, ele acaba... ele se coloca em qualquer imobiliária, não faz distinção em qual imobiliária que ele esteja. Se ele é bom, ele acaba desenvolvendo o trabalho dele. Mas acho que a função da imobiliária, acho que mais do que gerir o negócio, é dar um suporte bom para o corretor de imóveis estar lá, ou seja, manter uma estrutura bacana, manter uma parceria bacana com o corretor, ou seja, propiciar um ambiente no qual ele consiga desenvolver um bom trabalho. Acho que esse é o principal propósito da Paulo Selles Imóveis hoje. Então, propiciar e fazer ter um espaço para que o corretor se sinta confortável e se sinta com vontade, com desejo de realizar os negócios dele. Mas eu digo assim, mas complementando, vocês trabalham com venda de terceiros, locação e lançamento. E lançamentos. Nós temos uma equipe temos departamento de locação, hoje a gente administra aí mais ou menos uns 700 imóveis. Temos nossa equipe de terceiros, que sempre foi o carro-chefe da empresa. E temos uma equipe de lançamentos que está aí já faz mais de 10 anos aí suportando principalmente os nossos parceiros, né, as nossas incorporações em conjunto com os nossos parceiros, mas também temos aí uma fatia aí do grupo que atende aí o mercado como um todo, né, as plataformas. Vocês estão contratando? Enfim. Quem quiser estamos aqui, contratando. Pode ir lá na segunda-feira falar com o Paulo. Inclusive, tendo boa vontade, né? Inclusive a gente está ampliando esse ano. Nós estamos abrindo uma segunda sede que é exclusiva para imóveis de lançamento. Então hoje na nossa sede principal vai ficar a equipe de terceiros e o administrativo e locação, e estamos abrindo uma segunda sede ali na Avenida Água Verde, onde vai ser a Paulo Selles Lançamento, ou seja, exclusiva para corretores de lançamento. Para poder fazer. Parabéns. Obrigado. Agora, e as cidades que vocês atuam é Curitiba e no litoral, né? Isso, em Curitiba. E já faz 6 anos que nós estamos lá no litoral, né? Então estamos ali, principalmente em Guaratuba, particularmente em Guaratuba, né? Sim. A gente lançou o primeiro prédio lá em Guaratuba em 2019
E 2023 a gente abriu uma central de vendas lá. Então a Paulo Sales Imóveis está com uma central de vendas em Guaratuba, lá na rua 29 de Abril, na rua principal, a rua central lá de Guaratuba, para quem conhece. Nós estamos lá desde 2023 com uma central de vendas lá para suportar esses empreendimentos que nós estamos realizando lá. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Agora você falou um dado interessante, eu queria aqui falar para os nossos ouvintes, que geralmente quando a pessoa é boa vendedora, o bom vendedor, ele se adapta, como você falou, em qualquer lado, né? Um bom vendedor. Agora, eu vejo que tem muitos, não só no mercado imobiliário, como também em outros mercados, que as pessoas acham que elas podem ter a sua própria empresa. Vão lá, saem e vão fazer a sua empresa. Só que existe uma grande diferença entre você vender só e também fazer a gestão da empresa. E muitos realmente no meio do caminho desistem e voltam. Então eu queria deixar assim para os nossos ouvintes esse perfil para analisar muito bem quando você vai fazer, porque trabalhar hoje no Brasil, empreender no Brasil, realmente você tem que ser muito bom, né? Porque você tem que cuidar, como você acabou de falar, tem a parte administrativa, você tem toda a parte de gestão e muitas vezes, sabe, acaba... Sim. Então se for fazer os dois juntos, o que acontece de muitas imobiliárias hoje é que a pessoa sai de lá. Então eu falo para esse corretor que pense bem muito na hora de você vai fazer a sua imobiliária. Veja, tudo é 10. Mas só que ou tem alguém que vai fazer a parte administrativa, agora fazer os dois juntos, meu amigo, não vai dar certo. Com certeza, isso acaba atrapalhando. Claro, se o corretor tem desejo... Hoje acontece muito dos corretores trabalhar de forma autônoma ou se agruparem em 2, 3, enfim, e acabam criando uma empresa, mas enfim, dificilmente ela vai ter uma projeção de crescimento. Ou seja, se o corretor ele tem desejo efetivamente de montar uma empresa e ir para frente, ele tem que num primeiro momento deixar um pouco a venda de lado e realmente se ocupar de desenvolver o negócio. Ou seja, porque enfim, eu Paulo, por exemplo, eu não vendo. Raramente eu atendo um cliente, sim, às vezes é um cliente pessoal, um amigo muito próximo. Inclusive já indiquei corretores da minha própria equipe para atender amigos meus, assim, olha, atende aqui meu amigo, enfim, passa um corretor, porque você acaba não tendo tempo, você acaba não conseguindo fazer com gestão, você acaba não conseguindo fazer com excelência e até não conseguindo dar o atendimento necessário que você precisa para aquele teu colega que quer fazer a aquisição do imóvel. Então, acho que tem que existir essa segregação. Claro que vendedor você sempre, mas o foco principal do negócio, 90% do meu tempo, se ocupa aí no desenvolvimento e na gestão da empresa. Agora, vamos falar de Curitiba. Como é que está o momento de Curitiba, na sua opinião, na opinião de Paulo Sales, hoje em dia com essa expertise que vocês têm? Quais as ofertas assim, que você vê que são mais atrativas, né? Pro investidor hoje, porque com certeza eu sempre digo que se você quer comprar, vá consultar um corretor de imóvel. Se vai fazer aplicação em banco, vai consultar seu gerente, seu consultor, plano de saúde, seguro e tudo mais. Eu acho que e muitas vezes as pessoas não fazem essa lição de casa, Paulo, e acabam indo sozinha por aí, né? Então escolha um corretor de imóveis, dê preferência, indique para ele, dê o seu imóvel para ele que vai tratar com carinho, porque ele não vai deixar na prateleira, vai deixar na vitrine. Então como é que está hoje em dia, na sua opinião, quais são, assim, o que você indicaria, como é que está o mercado? Bom, talvez eu seja um pouco controverso aí, talvez algumas pessoas queiram brigar comigo, mas o que acontece? Nos últimos anos, assim, é uma percepção minha, uma leitura minha, nossa, não só minha, né, mas nossa de mercado aí. Eu digo nosso, assim, dos meus pares, do pessoal que está junto conosco. Houve um excesso, um exagero de lançamentos de empreendimentos compactos, né, na cidade. Enfim, eu acho que isso já está beirando a saturação. Tá? Então, o problema, eu acho que essa saturação nós vamos vivenciar aí nos próximos 2, 3 anos, que vão existir efetivamente as entregas desses empreendimentos. Mas as pessoas, sabe, elas não vão perder. O que eu falo é o seguinte: em vez de você com locação, em vez de alugar por 2.000, vai alugar por 1.000. Concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. Mas que as pessoas às vezes vendem um investimento que vai dar um retorno aí que eu ia chegar. Desculpa, só para deixar assim. Claro, com certeza. O imóvel nunca é um mau investimento. Sim. Ele é sempre um bom investimento. Mas existe uma expectativa de ganho acima de uma realidade. Ou seja, isso pode eventualmente frustrar algumas pessoas. Isso um lado é ruim para o mercado, porque as pessoas acabam generalizando. Investimento imobiliário é ruim, mas não é ruim, porque foi vendido de uma forma talvez não muito clara. Então acho que isso
a gente vai ter que administrar esse tipo de situação. Sim. Não que seja ruim, mas a rentabilidade esperada com certeza não vai ser a mesma. Não agora, mas aí nos próximos 3, 4 anos, quando entrar esse montante aí de Mas de todos esses imóveis, Paulo, como eu falei para você, é consultar um corretor de imóveis, que se tiver 3 mil imóveis de Curitiba de estúdios, sim, tem alguns que são... Com certeza. Então, por isso que eu digo, procure o corretor, porque ele vai saber onde ele vai investir. Eu sempre... Tem alguns clientes meus, que eu vejo, que chegam para você, deve chegar para você, mas peraí, eu estou vendendo um estúdio aqui no lugar tal. Qual unidade eu fico? Você que escolha, você que entende. Sim. Isso que é gostoso. Claro, com certeza. Quando o cliente pede para você escolher, não é? Me diga qual comprar, qual que é a melhor opção. Com certeza, essas unidades compactas, esses estúdios, sim, elas existe o seu mercado. Eu acredito que vai ser muito mais nichado, locais que não são usuais, acho que vão ser um diferencial. Eu digo assim, o volume muito grande, que talvez tenha uma super oferta e esteja saturada, é essa região central da cidade que ficou muito aglutinado. Agora, em bairros específicos, em bairros nobres, ou seja, isso tem bastante potencial. Então, quem for investir e quer investir nisso, acho que procure esse corretor tipo de confiança, né? Oi? Sim, corretor de confiança, mas assim, esse tipo de imóvel. Acho que esse tipo de imóvel tem aí uma tendência de resultado significativo. E um caminho que nós, particularmente, estamos trilhando aí, que muitas incorporadoras acabaram não indo por esse lado, até pela dificuldade de viabilizar o negócio, porque a cidade valorizou, sim, os terrenos começaram a custar mais caro, o custo de construção subiu significativamente, ou seja, então fechar a conta para o segmento médio, para o padrão médio, ficou mais complexo. E felizmente eu e os nossos parceiros, nós estamos conseguindo aí fazer uma ginástica, apertar um pouquinho ali, apertar um pouquinho aqui e conseguir viabilizar esse tipo de empreendimento que, ao meu ver, é aonde existe a maior demanda imobiliária aí hoje na cidade. O padrão médio, eu digo ali, de imóveis a partir aí de 500, 600 mil até beirando o seu 1 milhão, sabe? É o 70 metros, mais ou menos. Isso, você tem 60, 70 metros. É o ticket que tem menor oferta. Um 2 quartos e um... Inclusive está alocando muito bem, né? Está alocando excelente. Hoje o apartamento de 2 quartos, bonitinho, novo, não para na prateleira. Não precisa nem ser anunciado. Tem fila de espera, não só lá na Paulo Celes Imóveis, como em todas as imobiliárias de Curitiba. Eu tenho certeza que todas têm uma carteira de clientes aí para alocar esse tipo de imóvel. Então, quem for investir nesse tipo de produto, de locação não de curta temporada, mas de longa temporada, aí, uma locação convencional, apartamento de 2 quartos, aí ele nunca vai ficar parado. Eu até brinco e aconselho, na verdade aconselho alguns clientes nossos que imóvel, na verdade, você tem que pensar no longo prazo, você não tem que pensar no curto prazo. E quando você fala de locação, claro, momentaneamente, apartamentos aí de locação de temporada, locação de diária, enfim, o Airbnb da vida, ele dá uma rentabilidade circunstancialmente maior que algum apartamento de 2 quartos. Mas isso é circunstancial, é o que vai acontecer. A gente vai ter um volume grande de imóveis entrando no mercado, o preço vai cair, é inevitável, a oferta e demanda vai cair, enquanto o apartamento de 2 quartos ele vai se manter, e ele tem um diferencial muito bom, que é o seguinte: ele atende todo tipo de público, ele atende o cara de 1 quarto, ele atende uma família, ele atende uma família com filho, ele atende um casal, ou seja, ele é mais polivalente. Sim. E mais estável. E no longo prazo, o imóvel é perenidade, ou seja, é menor vacância possível. Ou seja, então se o imóvel no longo prazo, de locação, né, no caso de imóvel para renda, né, tiver a menor vacância possível, é o que ele vai rentabilizar mais. Então, e hoje em Curitiba, 2 quartos, ele praticamente não fica vazio. Então escuta, hoje a dica do Paulo Celes: se tiver que comprar, compre de 2 quartos. Compre de 2 quartos. Com certeza. Então, tá vendo? Já temos uma dica aqui com certeza. Compre de 2 quartos. Quando você falou da praia, hoje em dia, que você tem a filial lá, você já tem uma filial há muito tempo, você já está estudando lá há muito tempo. Eu me lembro, acho que você fez algumas unidades lá embaixo também, né? Chegou a fazer, né? Nossa, em 2013, 2011, 11 e 13, a gente construiu em Paranaguá. Nós fizemos um empreendimento em Paranaguá. Mas já foi pé na areia, né? Oi? Já pôs o pé na areia. Já pus o pé na areia. Para poder estudar. Agora, eu queria ir para lá. Vamos falar do litoral do Paraná, que nós estamos num momento importante. Hoje, nós estamos aqui na entrevista, e na próxima quarta-feira, dia 29, a inauguração da Ponte Guaratuba, que, na verdade, eu sou mais velho, teu pai, sempre foi um desejo, a gente escutava bastante sobre tudo isso.
Agora, conta assim a tua percepção desse investimento que você tinha. Ela sempre fala assim, pô, o dia que sair essa ponta, o dia que ia acontecer isso, o dia que ia acontecer aquilo, será que vai acontecer? E aconteceu, né? Está lá, vai ser inaugurada. Então conta um pouquinho assim do antes e o depois nesse tempo todo. Vou contar, acho que até só uma pessoa boa para contar essa história, porque nós acreditamos e começamos a perceber esse movimento do litoral do Paraná bem antes de ser anunciado a ponte ali em Guaratuba. Surgiu a oportunidade de a gente fazer o primeiro empreendimento em 2019. Tá? Então em 2019 não existia nenhum rumor de ponte, não existia nada. Então assim, claro, existiam investimentos ali no litoral do Paraná, não em Guaratuba, mas em Matinhos, a parte de revitalização da orla, ou seja, isso já estava acontecendo em Matinhos. Mas em Guaratuba ainda não estava acontecendo absolutamente nada. E eu e os meus parceiros, a gente sempre teve essa percepção, né? Que, enfim, que cada vez é mais difícil, ou seja, porque o Paraná, o curitibano, o paranaense e o curitibano, principalmente, consome muito, compra muito imóvel em Santa Catarina. Mas muito imóvel. Balneário Camboriú, Itapema, enfim, isso é sabido, né? E a gente brincava assim, cara, se 1% desse mercado de Santa Catarina pingar aqui no nosso litoral, puta, explode. Enfim, e a gente apostou e vendo esse movimento das pessoas voltando para o Paraná, você cada vez mais dificuldade de descer para o litoral de Santa Catarina, trânsito, enfim, a gente começou a perceber isso e apostamos ali no litoral. Fizemos o primeiro empreendimento em Guaratuba, que por sorte, claro, sorte nem tanto, a gente sabia que isso ia acontecer, mas aconteceu a situação da pandemia. Provisão, vamos falar, provisão. Provisão. Veio a pandemia que mexeu um pouquinho com o mercado como um todo. A gente acabou, em 2020, a gente vendeu todo o empreendimento, ou seja, zeramos todo o empreendimento, assim, muito rápido. E foi uma surpresa para nós. A gente sabia que ia ser um bom negócio, mas não sabíamos que ia ser tão bom quanto foi. E logo na sequência já começamos a fazer outro empreendimento, e na sequência outro empreendimento. Nós vamos lançar agora o nosso 6º empreendimento lá em Guaratuba. Então, assim, a gente realmente acreditou na cidade. E isso só veio a reforçar. Quando veio as intervenções aí do governo do estado, a realização da ponte e o engordamento da praia, enfim, só veio reforçar, e a gente percebeu também o movimento de outras construtoras. Ou seja, hoje em Guaratuba a gente deve ter aí aproximadamente umas 7, 8 construtoras aqui de Curitiba que estão apostando. Há 2, 3 anos atrás não estavam incorporando no litoral, e hoje estão lá já lançando alguns já empreendimentos lançados, outros já comprando aí áreas, já desenvolvendo os negócios. Ou seja, então sim, vai acontecer muita coisa no litoral. E um detalhe importante que talvez a grande maioria das pessoas não saibam, que não é só os investimentos que fez com que a cidade e o litoral, principalmente a cidade de Guaratuba, tivesse esse viés de desenvolvimento grande. Em 2023, houve a mudança do plano diretor da cidade. Então, assim, muitas áreas da cidade, onde quem conhece o nosso litoral, que ia para Coaiobá, né, ali para Matinhos, você via prédios. E em Guaratuba era sempre predominantemente casas, né? Toda aquela área de casas ali, indo em direção ao Morro do Cristo, ali foi mudado o zoneamento. Então, ali vai ser permitido fazer empreendimentos de 8, 10 até 12 pavimentos. Ou seja, então toda uma área que era estritamente residencial está se transformando para uma área de edificação vertical. Então, isso fez com que realmente... E essas mudanças de plano de diretor é o que fazem com que a cidade se desenvolva e a cidade cresça. Então, ainda tem muito espaço para as coisas acontecerem lá em Guaratuba. Então, acho que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa lá. Agora, eu vou te provocar um pouquinho. Eu sei que vocês investiram também em consultora lá em Santa Catarina, né? Tinha um investimento e investimento aqui. Hoje, nesse momento, investiria mais aqui no Paraná ou você investiria lá em Santa Catarina? Bom, eu, Paulo, investiria aqui no Paraná e aconselharia a todo mundo a não investir em Santa Catarina. Não investir em Santa Catarina. Como viés de investimento. Não, eu quero ter um apartamento lá em Santa Catarina. Para usar. Para usar. Não, aí, eu quero lá. Aí, beleza. Aí você está comprando porque você quer, porque você vai usar. Agora, em termos de investimento... eu acho que o mercado de Santa Catarina está muito... Você teve os dois, por isso te fiz essa pergunta, eu te provoquei, porque eu sei que vocês têm investimento lá, tem investimento aqui. Quando você fala da velocidade de vendas que você teve aqui, logicamente não deve ter sido lá de Santa Catarina. Então hoje, entre as duas opções que são boas, que é praia,
hoje você investiria em Santa Catarina? Investiria no Paraná, com certeza. Paraná. Então, com certeza. Investiria no litoral do Paraná, com certeza. Seria o mais ideal. Mais ideal. Veja, a opinião do Paulo Celes e a opinião, com certeza, também do seu pai, porque vocês são afinados em relação a isso. Não, a gente nunca aqui desmerece, porque imóvel é aquilo que você acabou de falar. Às vezes a pessoa liga para mim e fala: Canto, o que você acha de comprar um imóvel lá em Santa Catarina? Eu falei: ótimo, para que você quer? Ah, não, quero para usar, quero para investir. Para investir, eu acho que o valor hoje em dia está um pouco acima daquilo que eu imagino. Isso é uma opinião pessoal, né? Nossa opinião, sim, como corretor de imóveis, de conhecer o mercado. Mas se for para usar, é igual comprar um sapato, comprar um carro, comprar uma coisa. Você vai usar e vai manter lá a família, tem uma série de motivos, tem amigos, sim, que tem lá. Com certeza. Agora, como investimento, não tenha dúvida, meus amigos, podem investir aqui no Paraná, que a ponte foi o primeiro. Inclusive, tem um projeto ali em Guaratuba, né? Onde sai a ponte, um projeto náutico ali, maravilhoso, né? Que vai sair. Vai sair, sim, vai sair ali uma marina pública, né? Enfim, onde vai ter... Acho que está em licitação isso, inclusive, né? Está em licitação e deve sair. Bem, então, hoje em dia, esse projeto que você está fazendo é no centro. Eu queria, para até finalizar aqui, falar sobre essa parte comercial desse projeto que você está lançando lá e algum que você tem ainda unidades, porque hoje é sábado, sim, o pessoal pode pegar o carro amanhã, ir lá e ver essa oportunidade de comprar. Agora no feriado, agora no dia... Passado, no dia 21. No feriado agora. De maio, no feriado agora, 1º de maio. Sim, agora em 1º de maio, nós vamos lançar, vai ser a abertura do plantão de vendas do empreendimento Caena, que é um empreendimento que, ao meu ver, vai ser um divisor de águas ali na cidade de Guaratuba. Vai ser o primeiro empreendimento com 18 pavimentos, são 2 torres de 18 pavimentos, e vai ser o primeiro condomínio clube de verdade de Guaratuba. São 240 unidades, ele fica ali a 2 quadras da avenida principal, ele fica bem central na cidade, ou seja, uma localização, ele não é colado na praia, mas ele é próximo à praia, ele é próximo à Bahia, e vai ter uma vista assim espetacular da cidade. Vai ser quanto? É o ticket médio, os apartamentos de 2 quartos de 60 metros, ticket médio é de 650 mil, e os apartamentos de 3 quartos, 70 metros, ticket médio aí de 750, 780. Ou seja, entrega para quando? 2030. Então nós vamos lançar agora, são 4 anos de obra. Vamos lançar agora e entrega em 2030. E para os corretores que querem vender? Os corretores que querem vender, nos procurem. A gente está com uma situação de plataforma. A gente tem um representante, tanto aqui em Curitiba quanto lá em Guaratuba, para atender todas as imobiliárias. E já tem bastante corretor. O empreendimento já tá bastante falado. Então já tá na boca do povo. E, com quantas certeza, unidades são? São 240 unidades. 240 unidades. Então, ótimo. Então, olha aí a oportunidade que o mercado imobiliário de Canto a Canto oferece a você, que agora no dia 1º de maio você pode descer, né? E já fazer o Pix lá para... Já vai. Nós vamos fazer a abertura do plantão de vendas no sábado, no dia 2, com 2 apartamentos decorados, o de 2 e de 3 quartos. Então vai ser um negócio bem legal. Tá ok, então. Maravilha. Bem, nós estamos finalizando o programa. Eu queria te agradecer bastante a tua participação aqui no Canto a Canto. Obrigado. A tua expertise, né? Trazendo todo esse conhecimento, né, que você tem, muito analítico, né? Que eu sei que você gosta também de planilhas, né? Gosta de fazer os estudos todos, né? Tem o viés de engenharia aí por trás disso. Mas teu pai foi assertivo em falar que realmente tem que fazer conta, porque o corretor de imóveis tem que saber tudo, né? Principalmente lidar com uma HP, né? Com certeza. Na verdade, fazer a viabilidade, saber discutir. Quando chega um terreno, você saber analisar esse terreno, passar, porque quando você for vender, for oferecer para uma consultora, você sabe o que está acontecendo, né? Sim, então certeza. Eu queria te agradecer bastante aí pelo teu tempo em vir aqui gravar com a gente. E sucesso nas vendas agora. Obrigado. No dia 1º de maio. E um abraço ao seu pai. Vou mandar um abraço. Obrigado, Canto. Obrigado por me receber. Espero ter contribuído. Espero que quem esteja nos ouvindo aí tenha tido alguns insights legais, e estamos à disposição aí. Não, com certeza. O mercado imobiliário não espera, ele se antecipa. E quem entende o movimento chega primeiro. Olha aí, tem que chegar primeiro lá em Guaratuba, agora no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Dia 2, desculpa. A abertura vai ser dia 2. Então, dia 1º de maio. Dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Você que trabalhou aí um monte, merece comprar um apartamento da praia. Com certeza merece. Então, conversei com o engenheiro e corretor de imóveis Paulo Henrique Celes. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o mercado imobiliário de Canto a Canto. Espera aí.
De volta com o mercado imobiliário aqui na Jovem Pan News. Sou Carlos Eduardo Canto e seguimos nossa conversa com Zeno Luiz Jensen Nadal, engenheiro industrial eletricista pela Federal, especialista em eficiência energética, também pela Federal, mestre em desenvolvimento de tecnologia, atuação em gerenciamento de projetos de P&D da Copel, com instituições Parque Tecnológico Itaipu, Lactec, Universidade Federal de Santa Maria, deve ser, né? Exato. E Senai Paraná. Também implementação de infraestrutura de recarga em projetos com a Prefeitura de Curitiba, Renault, Itaipu Binacional e Volvo Buses. Gerente de projeto da Eletrovia Paranaense Copel e do projeto Eletrovias Inteligentes Copel. Isso no período de 2018 até 2022. Sócio da Ótima. Recursos Energéticos Sustentáveis. Pesquisador, atuante, coordenador de inovação e infraestrutura na Superintendência Geral de Gestão Energética vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento. Obrigado por participar aqui do Canto a Canto, Zeno. É uma satisfação, Carlos, estar colaborando com vocês aqui. É muito legal vir discutir desses temas que estão em evidência aí, né? Bem, lembrando nossos ouvintes que não iremos aqui entrevistar sobre tomadas de carro e sim uma transformação urbana e imobiliária. Exato. Hoje nós vamos falar de um tema que já saiu do campo da novidade, entrou na realidade das cidades, dos condomínios, dos empreendimentos, do mercado imobiliário, que é a mobilidade elétrica. Conta para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória que te levou a estudar engenharia elétrica. Você levou algum choque quando era criança? Na verdade, eu quando era pequeno, eu tinha um astronauta e a minha sorte de eu estar aqui contando essa história para vocês é que o capacete do astronauta era de borracha. Sim. Porque eu coloquei na tomada, caiu a energia da casa. Então foi aí que começou a minha história. Vou estudar. O meu relacionamento com energia. Levou um puxão de orelha? Um pouquinho mais, né? Mas enfim, então esse foi o começo da trajetória. E sempre foi, claro, muito ligado a essa questão da energia, parte tanto de geração de energia, me chamou muito a atenção. Então me especializei, fiz curso técnico e depois a engenharia eu me formei em 2011. Então foi um período, um longo período que eu fiquei viajando, trabalhando com a parte de telecomunicações, né? E aí vim trabalhar e me especializei, né? Depois que eu saí da Copel, né? Trabalhei nesses projetos da Copel, saí e resolvi me dedicar nessa parte de mobilidade elétrica, que é uma tendência que não tem mais volta. Sim. Né? Então, e hoje você presta as consultorias para empresas e com essa expertise, né? A Copel, eu tenho vários amigos que saíram da Copel, né? Que hoje em dia são consultores de diversas áreas, né? Então é espetacular, né? Porque no passado, só falando um pouquinho da Copel, acho que você pode me corrigir, acho que a Federal fazia os seus engenheiros para a Copel, né? Sim. Não era isso? Sim, teve uma parte, principalmente desde a área técnica, que nós não tínhamos uma especialização aqui em Curitiba, veio muita gente de fora, inclusive, né? Especificamente Rio Grande do Sul. Então, tive muitos amigos, né, os gaúchos que começaram trabalhando ali na Copel. E eu lembro muito bem do concurso de 2010, que teve um concurso de engenheiro que a Copel chamou mais de 250 profissionais. Então, é uma demanda estratégica. Engenheiro eletricista. Então, muitos desses colegas de faculdade, inclusive, hoje são gerentes, superintendentes dentro da Copel ali, porque já ficou claro que a demanda de energia é algo extremamente intenso. E tem outros temas, obviamente, que a gente pode conversar. Que é a questão de data centers, que é um consumidor intensivo ao extremo. Temos garagens de ônibus, temos a infraestrutura de recarga para veículos e como que todo esse sistema vai fazer a adequação para conseguir atender toda essa demanda, né? Esse é o ponto principal da engenharia elétrica hoje, né? Agora, eu vejo pelo teu currículo que as pessoas hoje têm os cursos rápidos, né? Sim. E você tem que estudar muito, né? Você, pelo que você tem feito, tem aí a tua carreira, né? Sempre procurando estudar. Dentro da área de engenharia, hoje, essa questão da elétrica que você fez, é um curso
bastante importante, eu não sei se em números, em faculdades, hoje em dia existe mais demanda, mais oferta. Hoje você tem uma oferta de vagas que não está sendo completamente preenchida. O que mudou nos últimos anos foi a inserção de disciplinas específicas para tratar de mobilidade elétrica, até de infraestrutura. Não são todas as universidades que têm essas disciplinas, mas essas matérias já estão, algumas até de forma opcional, estão sendo oferecidas para você estudar. Então, tem armazenamento de energia, que é outro tema muito relevante, né, que precisa ser estudado, porque nós fazemos parte de um sistema interligado nacional. E o Brasil não é para amadores, principalmente nessa parte de energia, porque o nosso modelo é estudado e desejado por países, né, do mundo todo, face à resiliência do nosso sistema, né? Com todas as questões pontuais que a gente tem, apagões, dificuldades para manter essa rede, mas essa especialização é algo que você tem que ter para compreender o sistema como um todo ali e evitar problemas, né? Esse é o maior desafio. Você tocou num ponto importante. Hoje em dia, a legislação é uma legislação, assim, o CERN é federal e tem as legislações estaduais. Explicar um pouquinho para o nosso ouvinte. Sim, você tem uma legislação geral do campo da energia, no caso, né? Então, você tem a legislação da ANEEL, mas você tem aí normas das distribuidoras e concessionárias, né? E tem algumas coisas que chegam até a nível municipal, né? Claro, cada uma dentro da sua competência, né? A grande maioria segue as normas da ANEEL, na questão qualidade de energia. Então, existe um caderno chamado PRODIST, né, que é Procedimentos da Distribuição, onde você, por exemplo, pode verificar se você tem uma variação de tensão na tua instalação. Eu tenho que ter 127 volts na tomada lá de casa, eu estou com 110. Isso indica um problema que pode ser na tua instalação, pode ser da concessionária, mas essa é a ferramenta que você tem para fazer a tua contestação. Então, isso é amparado por uma legislação federal, como a própria concessão de energia. A nível estado, você tem legislações específicas de incentivos, por exemplo, programas de irrigação noturna, onde você tem desconto na tarifa, e outros programas sociais também associados a essa gestão, né, a nível estadual. A Copel é um exemplo hoje no Brasil? Sim. É uma empresa de eficiência. Está lá em cima dos primeiros lugares? A Copel, ultimamente ela tem tido alguns problemas, eu diria. Ela fez agora uma das maiores redes aí de trifásicas, aí, 25 mil quilômetros, né? Mas claro que os desafios, eles aparecem todos os dias. Então muda a parte, por exemplo, o Paraná é um estado agro, né? Então, essas produções, elas começam a ter variações e começam a demandar mais energia. Então, muitas vezes, a adequação para esses novos processos demora um pouco, mas em termos de disponibilidade de rede e resiliência, a Copel ela tem uma rede muito robusta se você for comparar com outros estados. E a hora que a gente for falar de mobilidade, aí a coisa pega para valer. Agora, Zila, uma curiosidade, entrevistei aqui um pessoal do Paraguai. Ele estava falando sobre energia, que hoje em dia a energia lá é abundante, 80% eles acabam vendendo, mas só que agora eles têm um novo protocolo que vai ser assinado, pelo menos eles comentando, e essa energia porque tem muitas indústrias, muitas empresas. O Paraguai está virando aí o desejo, uma Suíça da América do Sul. E e o Brasil está preparado para não absorvência dessa energia que vem de Itaipu? No caso, eles estão incentivando, inclusive, empresas aqui do Brasil a se mudarem para lá. Várias. Né? O Paraguai em si ele tem a disponibilidade de energia, mas ele ainda demanda muita infraestrutura, né? Então, principalmente construção de novas subestações para atender esses novos polos industriais que vão sair lá. O que o Brasil tem feito para não ficar tão dependente dessa energia, né? Então, hoje, pela legislação, você não consegue mais construir usinas do porte, por exemplo, de Itaipu, né? Usinas com reservatório de água com aquele tamanho. Mas hoje você tem investimentos em pequenas centrais hidrelétricas, né? E outras formas de geração de energia.
A questão do controle, por exemplo, da energia solar, que todo mundo está falando dos cortes que estão acontecendo, é um caso à parte. É parte desse desafio que eu comentei contigo da Copel, de ter o controle dessas instalações para conseguir, digamos, deixar esse fluxo de energia o mais homogêneo possível, né? Então, o Brasil, ele aprovou, né, em leilões de reserva de capacidade, inserção de armazenamento de energia, porque tudo isso é a novidade, é o desafio do setor elétrico que precisa ser estudado. Mas para os próximos anos, dentro do horizonte da ANEEL, esses leilões já foram executados e esses investimentos já estão previstos, né? Agora, moramos em Curitiba, né? Temos aqui uma cidade que a infraestrutura ainda é espetacular, é boa. Quando a gente sai daqui, vai para qualquer cidade, vai para São Paulo, vai para as praias e tudo mais, sempre tem aquela preocupação que vai faltar energia e vai faltar água. Curitiba, nessa toada que está indo, ela dificilmente vai acontecer, né? Um pico, na sua opinião? Não, é que a rede de Curitiba ela está muito bem estruturada, né? E aí é uma questão de organização da área de distribuição da Copel com as subestações. Então, as subestações novas que a Copel construiu são todas subestações abrigadas, né? Então, são prédios que você somente identifica que tem uma subestação ali pelos cabos que estão entrando naquele prédio. Sim. Então, com uma segurança muito maior, e isso se reflete na... Se prepararam, então. Exatamente. Então, a Copel fez a parte dela. Por isso que eu comento que é uma rede muito robusta, né? E no interior, ela fez esse investimento de 25 mil quilômetros de rede e ela entrou recentemente no leilão de capacidade para aumentar a capacidade das usinas que ela já detém. Então, teremos aí, né, energia no Paraná, eu posso dizer que a energia está garantida. Pô, que maravilha, que boa notícia para os nossos ouvintes. Exato. Bom, vamos lá, assim, a primeira pergunta sobre modais de mobilidade elétrica no Brasil. Cita aí os modais que nós temos no Brasil. Então, começamos lá em 2014, 2015, começaram a aparecer os primeiros veículos elétricos, né? Então, veículos da marca BMW, a Renault trouxe esses veículos para cá também como testes junto com a Itaipu. Então, são os veículos de passeio que chegaram e tiveram ali impactos significativos por conta de crises financeiras, mas parece que o momento agora chegou, então esses veículos entraram com força total no mercado brasileiro. Passamos para transporte público, né? Então tivemos aí já investimentos no passado e mais intensamente nos últimos 2-3 anos ali, com um probleminha da questão da infraestrutura. Você citou das redes de São Paulo. São Paulo é um exemplo que eu não gostaria de citar, mas os ônibus chegaram antes da infraestrutura lá. Sim. Então tem muito ônibus, você encontra ônibus parado na garagem porque ainda não conseguem carregar no ritmo que precisam para a substituição de frota, né? E também eu faço parte de alguns grupos de trabalho para a eletrificação de veículos pesados, né? Então, já temos operação com veículos 100% elétricos lá em São Paulo, né? De transporte de mercadorias, onde foram criados hubs de carregamento para esses caminhões rodarem, né? E, claro, eu não dou tanta ênfase assim para a micromobilidade, né? Porque é muito pulverizado. Já tivemos experiências aqui em Curitiba com bicicletas elétricas que algumas não deram certo, mas aí é uma questão de mercado propriamente dito, né? Então, muitas vezes são veículos mais extremamente baratos, que é uma tecnologia muito mais simples e muitas vezes acabam refletindo nos demais modais como perigo de pegar fogo. Então, é a tecnologia que é muito diferente, né? Então, são esses os principais que estão em evidência hoje aí, né? Então, mesmo aqui em Curitiba, logo aí a frota vai estar aumentando e teremos os ônibus trazendo conforto, principalmente, né? E mais comodidade aí para os usuários, né? Você sabe que aqui aqui no Grupo RIC tem a Record, estava vendo um programa de televisão que me chamou a atenção, acho que foi aquele 50 por 1, do Álvaro Garneira. Ele faz uma experiência de como se fosse um jet ski, que é 100% elétrico, não sei se chegou a ver. Sim. Que você, achei fantástico ali, 100% elétrico, e você mergulha e o que você não consegue fazer
Falei, putz, isso aqui é... Não sei se você já chegou já conheço, já tenho amigos que têm E é mesmo, seguro, espetacular. É seguro mesmo. Né? Porque parece que você é um peixe, né? A brincadeira que a gente faz é como que você vai recarregar ele, por exemplo, num lago, né? Aonde que está o ponto de recarga dele. Mas, brincadeiras à parte, é completamente seguro. Então, o sistema, toda a eletrônica dele é toda vedada. E alguém pode até pensar que é meio sem graça por causa de potência. É muito divertido, né? Não, isso aí eu falo até para os nossos ouvintes, olhe, vejam e pesquise, que isso aí deve virar uma febre, né? Na próxima temporada aí. Exatamente. Porque fazendo um comparativo, por exemplo, com a Fórmula E, né? Fórmula E teve lá a primeira geração, segunda, terceira, eles estão para lançar a quarta geração agora. A evolução nesse... Eu considero um espaço muito curto de tempo, poucos anos para o desenvolvimento tecnológico tão avançado. O jet ski é um outro exemplo disso. Então é um modal que até pouco tempo atrás ninguém imaginava você pôr uma bateria, um motor dentro da água, eletricidade, aquela coisa toda, e hoje ele já tá disponível para aquisição. Não, e os estudos, né, como você estuda, eu estava vendo também uma reportagem de uma universidade de Minas Gerais, que ganhou agora um concurso, que foi, acho que em uma cidade dos Estados Unidos, foi o primeiro lugar, que é o veículo elétrico, né, que você, com menos carga, você atingiu um limite maior. Pô, imagine, eles estão estudando isso há 4, 5 anos. Então, hoje, isso que saiu, já tem alguém estudando para melhorar, né, Zeno? Essa parte que é uma das minhas especializações, que é a da eficiência energética. Sim. Então, é você conseguir, no caso do veículo elétrico, você conseguir mais autonomia, melhor desempenho, melhor aproveitamento de energia. E temos várias outras universidades, né? Então, o TFPR aqui também no Paraná, existem campos específicos onde o pessoal está fazendo esse estudo, né? A de Minas Gerais tem a PUC, né, que também montou um projeto de eletromobilidade lá, em Poços de Caldas, inclusive. Esse aí eu tive uma pequena influência deles, porque eles vieram para o Paraná para entender como que o nosso projeto aqui estava rodando. Eles te chamaram lá para você dar uns pitacos lá. Exato. E lá, em Poços de Caldas, tem um detalhe muito curioso. O que eles desenvolveram no projeto? Uma carruagem elétrica. Aí você vai dizer, pô, mas o que tem a ver, né? Sim, carruagem. Para quem já foi para Poços de Caldas, a maior parte das carruagens que tem lá é com tração animal. Então, houve uma questão de maus tratos, né? Teve, se for procurar, sim, tem proibição em algumas cidades, né? Exato. E eles estão exportando essas carruagens, por exemplo, a Gramado. A prefeitura de Gramado comprou o projeto deles para fazer a produção. Então, é mais um modal para citar como exemplo aqui. Bem, nós estamos aqui, mercado imobiliário, a gente fala muito sobre que o carro está muito ligado ao mercado imobiliário, que são condomínios e tudo mais. Então, para quem ainda olha como algo distante do carro elétrico, na sua opinião, já é sem volta, é uma realidade. Tem que se adaptar ontem. Exatamente. Então, existem, no caso específico para a construção civil, muitos empreendimentos novos, eles já buscam a certificação LEED, né, que é justamente a eficiência na construção de tudo que você tem no prédio, desde iluminação, ventilação, tratamento de resíduos, que eu conheci um prédio há um certo tempo atrás aqui em Curitiba, que naquela época já me espantei com essa novidade para a época em si, mas hoje você tem que estar preparado. Então, existe uma certa adaptação a ser feita por conta de padrões de entrada de serviço, né? Que até então não contemplavam cargas mais, demanda de energia, por exemplo, para o veículo elétrico. Muitos empreendimentos hoje, o aquecimento de água é feito com gás, né? Hoje você deixa a preparação, por exemplo, para chuveiro elétrico, mas a grande maioria não tem. Mas do ponto de vista de entrada de energia muda completamente. Então, hoje os grandes empreendimentos ali tem que ter o ponto de recarga no estacionamento, sem dúvida. Vai que uma mudança. Tá, e uma coisa preocupante que sempre no Brasil é a questão da insegurança jurídica. Como é que está a segurança jurídica em cima disso? Então, vamos lá. Até então,
via de regra, você teria que ter uma assembleia de condomínio, digamos assim, para edificações existentes, né? Mas hoje você já tem normas estaduais. Então, a primeira que foi lançada foi em São Paulo, né? Onde você tem o que a gente chama de direito à recarga, né? Então, eu faço parte da ABRAVEI, que é a Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores, né? Então, ela foi fundada justamente por conta dos primeiros early adopters, né? Que compraram os veículos elétricos, e hoje a associação ela trabalha justamente para essas questões. Então, essa legislação de São Paulo teve uma forte participação, né? E nós estamos correndo atrás para trazer essa legislação aqui para o Paraná, porque a Paraíba, por exemplo, já adotou, né? Justamente por conta do mercado imobiliário lá. Sim. Então, teve um avanço muito grande da frota de veículos, e as edificações precisam se adaptar num curto espaço de tempo. Então, o principal destaque dessa lei: se você mora num prédio e não tem infraestrutura, ninguém pode te proibir de ter. A questão é a adequação dessa instalação de acordo com a disponibilidade do prédio. Então, você tem que fazer um laudo, tem que fazer uma análise técnica, né? E, eventualmente, apresentar para o interessado uma conta. Sim. Né? Mas você não pode mais proibir. Então, hoje a legislação está dessa maneira. Aqui em Curitiba existe uma proposição de lei que deve ir para plenário na Câmara Municipal aqui para também regular essa questão. Fazer uma comparação assim, a primeira coisa, no passado era proibido o animal, você lembra? Sim. E hoje em dia não pode se proibir mais, tem que adaptar. Até que vieram os pets, vieram tudo. Hoje, na verdade, tem muito mais. Agora, então, na sua opinião, o que hoje em dia, o maior desafio é vender o carro ou preparar a infraestrutura, assim, para... Porque o carro, até agora veio o navio da BYD, 7 mil veículos para o Brasil, o maior navio do mundo que tem, né? Sim. Então, vender carro talvez seja muito, muito mais fácil agora. Talvez seja isso que você falou, né? Preparar a infraestrutura. Né? Exato, porque é uma característica nossa aqui, local, diferente de outros países, onde você tem um empreendimento com a garagem, com o estacionamento, né? Eu falo diferente porque eu lembro quando eu fui para Munique, aquilo me chocou, a quantidade de veículos nas ruas, mas era porque eles não tinham garagem, né, para esses carros, então os carros ficavam na rua, né? Aqui no Brasil é uma característica, é um investimento que você faz de comprar a tua vaga, e com certeza você vai querer aquele teu ponto para recarga. Uma dúvida muito frequente que o pessoal imagina é que você vai ter um ponto que vai carregar teu carro em 2 horas. Você não precisa disso. Um amigo meu da associação, ele diz que você demora 15 segundos para carregar um carro elétrico. Por quê? Porque você chega, estaciona o teu carro e pluga ele no carregador e vai para casa. Vai tomar banho, vai jantar, vai dormir. Sim. No outro dia, o teu carro está carregado, está tudo certo, dentro de limites seguros. Então, essas normas já existem, né? São normas CNBR, aprovadas no Brasil, já existem durante muito tempo, né? Então, aqui nós temos todas as condições. O que precisamos é desmistificar as informações que aparecem. Desmistificando hoje em dia, como é que está as estações de carregamentos pelo Brasil? Hoje, com certeza, as empresas estão vindo aí e estão colocando cada vez mais essas estações. Sim, houve um avanço muito grande por parte da iniciativa privada fazendo esses investimentos, né? Todo dia surge um modelo de negócio diferente, porque você tem novos atrativos, novos mercados em formação. Então, antes você colocaria um carregador, citando o exemplo da Copel, né? Então, a Copel aqui em Curitiba, o projeto da Eletrovia em 2018, né? Então, foram colocados 11 locais de Paranaguá a Foz do Iguaçu. Na época, realmente, não existia nem o carro para circular. Então, foi a nível de projeto de pesquisa que foi feito. Hoje, você tem fila nesses carregadores, né? E a reclamação hoje não é por não ter o ponto, é porque a potência é muito baixa, né? Então, esse foi um primeiro investimento que as concessionárias de serviço de distribuição de energia fizeram, mas hoje tem várias redes. No Paraná mesmo, privadas, no Paraná mesmo, nós temos muitas que estão entrando forte nesse mercado, cada uma com o seu modelo respectivo de negócio. Os postos de gasolina vão virar estações de carregamento? Não digo que vão virar, mas que elas vão ter o ponto de recarga no
na mesma área. Para atender o cliente. Exato. O cara vende hoje posto de gasolina, você acha de tudo, por que não, né? Ou Sim. você acabar fazendo. Agora, eu quero falar assim do mercado imobiliário, é muito importante a questão do síndico, ali o que muitas vezes ele bloqueia, né? Você falou que a legislação vem para isso. Sim. Agora, tem que procurar, né? Antes de quais seriam assim os conselhos que se dá para aquela pessoa que está nos ouvindo, vai comprar um carro elétrico e mora num empreendimento onde ele, logicamente, é um problema, né? Ele tem que fazer a não ser que tenha na empresa dele, ou tenha facilidade em volta. Hoje, eu vou fazer um paralelo com uma outra situação que, curiosamente, acontece no apartamento da minha filha mora, né? No local onde ela mora, se não me engano, são 7 torres, né? Com vários apartamentos. E nesse empreendimento é proibido, vou repetir, proibido instalar ar-condicionado. Por que é proibido instalar ar-condicionado? Na época que a convenção do condomínio foi estabelecida, o limite de energia ficou evidente e foi passado para a convenção do condomínio, né? Você pode modificar isso hoje? Tecnicamente é possível. Então é uma questão de você apresentar um novo projeto e ter um rateio de custos para todos os moradores. Eu faço o mesmo paralelo para o veículo elétrico. Prédios mais antigos, muitas vezes não vão ter a disponibilidade de energia para atender, vamos lá, 10 vagas, 20 vagas da garagem. Mas hoje você já encontra empresas que conseguem instalar um equipamento que faz a gestão dessa energia. Sim. Né? Esse é um ponto. E outro você como pode... Como era da Sanepar lá atrás, como é a própria energia que está com o Copel, né? Tem um relógio para cada... Sim, mas aí existe um protocolo próprio para o veículo elétrico para você fazer essa gestão. Aí entra numa questão mais técnica aqui, mas o principal é que existe no mercado sistema para contornar esse eventual problema, né? Edificações mais novas é bem mais fácil de resolver. E tem algumas amarras na legislação que a própria Copel, entre outras distribuidoras, já fizeram adequações para, por exemplo, fornecer uma entrada exclusiva para recarga de veículo. Esse é um ponto importante que muita gente não conhece, está na norma da Copel. Então você, primeiramente, procura um engenheiro especializado para fazer o levantamento da disponibilidade de energia no teu condomínio, no teu empreendimento. Ele vai te dar um relatório formal de tudo que precisa ser feito. Então, Zeno, no Brasil temos aí temos oferta de carro elétrico, tem muitos empreendimentos cada vez mais que estão se adaptando, como você falou, tem legislação, tem praticamente tudo está indo para o setor 100% que eu digo elétrico. Só a questão como você falou, dos prédios antigos, né? É você procurar um engenheiro, né, que seja especializado nessa área para que ele realmente possa desenvolver um estudo, um projeto. E finalizando aquilo que no começo da nossa conversa, você está no mercado, prestando e viajando pelo Brasil todo, dando consultorias e falando não só esses modais no elétrico, como em outros setores. A gente estava falando agora praticamente um novo jet ski, né? Exatamente. Então, para os nossos ouvintes, pode ir lá, pode comprar, as empresas, as indústrias cada vez mais estão se aperfeiçoando, então é um mercado sem volta. Finalizando o nosso programa aí. Exatamente, é algo que você não segura mais. Então, se você, por razões pessoais, não quiser o carro elétrico, esse é um problema exclusivo teu, mas que o teu vizinho vai chegar com um novinho ali e ele já vai procurar um ponto para carregar esse carro ali. Se tiver energia solar, então, é o melhor dos mundos, né? Foi o que aconteceu agora nos bastidores, no primeiro bloco, entrevistando o Paulo Seles, ele comentando que ele queria aprender um pouquinho, não comprou o carro, mas ele locou o carro. Exato. Aí é uma excelente ideia, né? Sim. Loca e você tem hoje em dia isenção, né? Tem estacionamento, PVA. Esse é um detalhe que pouca gente sabe em Curitiba, que o veículo elétrico não paga o STAR, né? É a legislação municipal fomentando o uso de um veículo não poluente, né? Zeno, obrigado aí pela nossa conversa, espero que os nossos ouvintes tenham, né, apreciado e visto pela tua experiência, né, que é um craque que eu convidei para falar sobre isso,
que não tem mais volta. Pode ir lá. Se você não viaja acima de 300, 400 quilômetros, hoje em dia o carro elétrico, 100% elétrico, é a melhor opção que você tem. Exato. Para a cidade está tudo certo. Estrada, a infraestrutura está melhorando. Você consegue fazer a viagem sem maiores problemas também. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Com certeza. Conversei com o especialista em eficiência energética, o engenheiro eletricista Zeno Luiziense Nadal. É assim que se faz rádio, com alma e história. Espero você no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Um excelente final de semana para todos.